Sábado News na TV Mundial. Oferecimento: Gráfica Joinha, gráfica rápida e personalizados. Olá, bom dia. Macron pode assinar acordo Mercosul-União Europeia este ano se forem incluídas proteções e agricultores. Elon Musk e Donald Trump em guerra pública que abalou os bastidores dos Estados Unidos. Exportações de frango do Brasil caem 12,9% em maio após caso de gripe aviária em granja comercial. Bolsonaro diz que interrogatório no STF é uma excelente ideia. Demanda por remédio para sintomas gripais cresce após aumento nos casos de doenças respiratórias no Paraná. Brasil empata com o Equador pelas eliminatórias na estreia de Carlo Ancelotti. Países da União Europeia pressionam por reforço da proteção aos menores nas redes sociais. E também, empresa canadense diz que será a primeira a explorar minerais submarinos. O Sábado News está no ar a partir de agora. Bom dia para você! Hoje o Sábado News é comigo. E já começamos o Sábado News de hoje falando que Elon Musk e Donald Trump romperam de vez após uma série de ataques públicos. A relação que antes era próxima virou um confronto direto nas redes sociais. A crise começou com críticas de Musk ao orçamento do governo e evoluiu para acusações graves, envolvendo até o caso Epstein. Trump reagiu cortando laços e ameaçando contratos. Uma reviravolta nos bastidores da política norte-americana expôs uma ruptura entre dois gigantes, o bilionário Elon Musk e o presidente Donald Trump. A relação antes próxima desmoronou publicamente em uma troca de farpas nas redes sociais, revelando o peso do dinheiro, do ressentimento e até da saúde mental no jogo político dos Estados Unidos. A briga veio à tona no dia 5 de junho de 2025, depois de uma série de insultos online. Embora já estremecida, a relação entre os dois ainda era cordial até o fim de maio. O estopim foi a saída de Musk do governo, onde atuava no Departamento de Eficiência Governamental. Dias depois, ele atacou duramente o projeto de orçamento de Trump, apelidado de One Big Beautiful Bill. Musk chamou o projeto de abominação repugnante, criticando o custo bilionário e a retirada de um benefício fiscal que favorecia a Tesla, sua empresa de carros elétricos. A partir daí, os ataques pessoais vieram em uma avalanche. Musk insinuou que Trump aparecia nos arquivos do caso Epstein, levantando suspeitas gravíssimas sobre o presidente. A Casa Branca chamou a acusação de lamentável. O bilionário também disse que, sem sua ajuda, Trump não teria vencido a eleição de 2024. Musk foi o principal financiador da campanha republicana, com mais de 200 milhões de dólares investidos. E foi além. Ameaçou desativar a nave Dragon da SpaceX, fundamental para as missões da Estação Espacial Internacional. Também chegou a apoiar publicações que pediam o impeachment de Trump. Do outro lado, Trump reagiu com força. Ameaçou encerrar todos os contratos e subsídios federais das empresas de Musk. Chamou o bilionário de enlouquecido e afirmou que foi ele quem se afastou do governo. Também retirou o nome de Musk da chefia da NASA, cargo que o empresário desejava ocupar. A briga teve efeitos imediatos. As ações da Tesla despencaram 17% em um único dia, fazendo Musk perder mais de 25 bilhões de dólares em poucas horas. Foi o pior desempenho da empresa em Wall Street desde 2020. A discussão foi tão intensa que ofuscou até a importante ligação entre Trump e o presidente da China, Xi Jinping. Mais do que um embate entre egos, essa briga escancarou como a política americana funciona nos bastidores. A influência do dinheiro, o uso das redes sociais como arma e a fragilidade das alianças de interesse. Enquanto aliados de Trump tentam minimizar os danos, analistas veem nessa disputa um retrato fiel das estranhezas do poder nos Estados Unidos e uma ligação pública sobre como essas relações podem implodir em questões de dias.
As buscas pelo remédio Tamiflu nas unidades básicas de saúde, as UBS, do Paraná, cresceram conforme o estado registrou um aumento nos casos de doenças respiratórias. As buscas pelo remédio Tamiflu nas unidades básicas de saúde do Paraná cresceram conforme o estado registrou um aumento nos casos de doenças respiratórias. Segundo a Secretaria do Estado de Saúde do Paraná, entre janeiro e junho foram registrados 10.038 casos e 469 mortes de pacientes hospitalizados por síndromes respiratórias agudas graves, quando comparado ao mesmo período no ano passado. O número aumentou 13%, conforme a CESA. O remédio inibe a proliferação dos vírus da gripe e é usado no tratamento para os pacientes com influenza. Ele é fornecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, com prescrição médica. Porém, a principal forma de prevenção da doença é através da vacinação, que está aberta para toda a população acima de 6 meses de idade. Apesar disso, a cobertura vacinal no Paraná está baixa. Apenas 40,80% dos grupos prioritários de gestantes, crianças e idosos procurou pela imunização. A meta do Ministério da Saúde é atingir 90% de cada um destes grupos. De janeiro a maio, o Paraná recebeu do Ministério da Saúde 1.281.000 de comprimidos do medicamento, 6,88% a mais do que no mesmo período de 2024, quando foram entregues 1.198.000 de unidades. Com o aumento da demanda, a CESA solicitou ao governo federal um novo repasse e está aguardando a liberação de novos lotes do medicamento. Em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, a distribuição dos medicamentos nas unidades básicas de saúde aumentou nos últimos 2 meses. Em abril, foram entregues 200 comprimidos. Em maio, o número subiu para 5.000. O Conselho Regional de Medicina do Paraná vê o aumento na procura pelo medicamento com preocupação. O aumento nos registros de casos de síndromes respiratórias no estado do Paraná levou à contratação de 58 novos leitos para atender a demanda nas regiões de Ponta Grossa, Curitiba e Foz do Iguaçu. A medida anunciada no fim de maio busca atender especialmente os casos de crianças que precisam de internação. Agora, mudando de assunto, porque a Polícia Federal interrogou nesta quinta-feira Jair Bolsonaro sobre um de seus filhos investigados por possível obstrução à justiça, enquanto o ex-presidente se prepara para responder a partir de segunda-feira, em um julgamento por suposto golpe de Estado perante o Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi interrogado nesta quinta-feira pela Polícia Federal em Brasília. O líder de extrema-direita depôs em uma investigação contra o filho Eduardo Bolsonaro, a quem confirmou que transferiu dinheiro. Em fevereiro, o deputado federal licenciado se mudou para Washington sob a alegação de que a justiça brasileira tentaria proibi-lo de sair do país. Vocês sabem que lá atrás, eu não fiz campanha, mas foi depositado na minha conta 17 milhões de reais. Tá? E eu botei 2 milhões na conta dele. Ok? Lá fora tudo é mais caro. Eu tenho 2 netos, repito, de 4 ou de 1 ano de idade. Ele está lá fora, eu não quero que ele passe por dificuldades. Eduardo entrou na mira da justiça por supostas articulações para conseguir sanções do governo americano contra autoridades judiciais brasileiras, a quem acusa de perseguir o pai. Sobre o interrogatório na próxima semana ao Supremo Tribunal Federal, onde está sendo julgado pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, entre outros, o ex-presidente disse: Acho que é excelente a ideia de, ao vivo, nós falarmos sobre golpe de Estado. Excelente, estou muito feliz de termos a oportunidade de esclarecer o que aconteceu. O senhor vai responder, sem problema nenhum. Além de Bolsonaro, outras 6 pessoas do chamado Núcleo 1 serão ouvidas em uma sessão presencial pela primeira turma da corte até sexta-feira da próxima semana.
no julgamento de um suposto plano para anular a vitória nas eleições presidenciais de 2022 do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A União Europeia pode reforçar os controles de uso das redes sociais de menores de idade. Alguns países se preocupam com os efeitos que as plataformas podem gerar nos jovens. Preocupados com riscos que vão desde a desinformação e o assédio até a pornografia, vários países da União Europeia pressionam para que o bloco reforce a proteção a menores de idade e limite o acesso às redes sociais. A União Europeia já tem normas rígidas de conduta para plataformas digitais, mas diversos países no bloco, apoiados em estudos sobre os efeitos das redes sociais sobre crianças, buscam que as medidas sejam reforçadas. A iniciativa, apoiada por Espanha, França e Grécia, tem como objetivo discutir formas de limitar o uso das plataformas online e redes sociais por parte de menores de idade. A proposta busca estabelecer um limite de idade para todos os países do bloco e fazer com que os menores de idade só possam acessar as redes com o consentimento dos pais. Uma discussão sobre o tema está na agenda desta sexta-feira em uma reunião de ministros de telecomunicações e assuntos digitais em Luxemburgo. França, Grécia e Dinamarca acreditam que deveria haver uma proibição nas redes sociais para menores de 15 anos, ao mesmo tempo que a Espanha sugeriu que esse nível seja de 16 anos. A Austrália proibiu as redes sociais para menores de 16 anos, em uma medida que entra em vigor no final deste ano, enquanto Nova Zelândia e Noruega consideram uma proibição similar. Agora vamos para um intervalo rápido. E no próximo bloco, a gente vai falar que Macron pode assinar acordo Mercosul-União Europeia este ano, se forem incluídas proteções a agricultores. E também, exportações de frango do Brasil caem 12,9% em maio, após caso de gripe aviária em granja comercial. O intervalo é rápido, voltamos já. Sábado News na TV Mundial. Oferecimento: Gráfica Joinha, gráfica rápida e personalizados. Jornal Mundial, compromisso com a informação aqui, toda sexta e sábado, às 21 horas da noite. Sábado News, todo sábado, o seu final de semana com muita informação. Sábado News, às 8h30, com Eduardo Elau. Sábado News de volta e o acordo comercial Mercosul-União Europeia pode ser aprovado mais facilmente se forem incluídas mudanças para proteger os agricultores franceses. Foi o que afirmou o presidente da França, Emmanuel Macron, depois de se reunir com o presidente Lula. O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou estar disposto a assinar o acordo comercial da União Europeia com o Mercosul até o final do ano, se mudanças forem incluídas para proteger os agricultores europeus. As declarações foram dadas à emissora Globo News em entrevista gravada na quinta-feira, depois que o presidente Lula incentivou o francês a abrir o coração ao acordo e concluir durante a presidência brasileira do Mercosul, no segundo semestre deste ano. Sob pressão do setor agrícola, que pede uma rejeição firme ao tratado, Macron considera o acordo bom no atual contexto de tensões comerciais devido às tarifas de Donald Trump. Apesar disso, o presidente francês defendeu a inclusão de cláusulas de proteção no acordo para o setor agrícola europeu, da concorrência dos agricultores sul-americanos, que têm normas de produção consideradas mais competitivas. Questionado se estaria disposto a assinar o pacto até o final do ano com essas mudanças, Macron disse que sim, por acreditar que tem a capacidade de convencer os agricultores e camponeses de que o acordo é bom para eles. A Comissão Europeia, que negocia em nome do Bloco Europeu, alcançou um acordo comercial em dezembro com Argentina, Paraguai, Brasil e Uruguai, mas ainda não definiu qual mecanismo vai adotar para aprovação e ratificação pelo lado europeu.
Se for ratificado, a União Europeia vai poder exportar com mais facilidade carros, máquinas e produtos farmacêuticos, enquanto o bloco sul-americano vai poder exportar mais produtos agrícolas para a Europa. Brasil e Equador ficaram no 0-0 na partida pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. O jogo foi o primeiro desde que Carlos Ancelotti assumiu o comando da seleção brasileira. O Brasil ficou no 0-0 em sua visita ao Equador na estreia do novo técnico, o italiano Carlo Ancelotti, nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. As duas seleções se enfrentaram no Estádio Monumental em Guayaquil, no sudoeste do país. Acho que foi um jogo muito bom defensivamente. Acho que o time teve uma boa atitude, um jogo organizado e às vezes pressionou bem ofensivamente. Acho que jogamos muito bem na defesa. O empate prolonga a angústia para as duas seleções. O Equador, que poderia ter garantido sua vaga no Mundial se tivesse vencido, permanece em segundo lugar com 24 pontos. Já o Brasil se manteve na quarta posição. A seleção vai enfrentar agora o Paraguai. Acho que será uma partida diferente contra o Paraguai, porque teremos mais oportunidades de controlar o jogo. Lá teremos que jogar com mais ritmo, mais mobilidade e mais intensidade. E acho que veremos isso em casa. A partida contra o Paraguai será a primeira de Ancelotti no Brasil desde que assumiu a seleção. O jogo acontece na próxima terça-feira na Neoquímica Arena, em São Paulo. Uma empresa canadense vai ser a primeira a explorar minerais submarinos. Um projeto polêmico. A afirmação foi feita pela CEO da The Metals Company. Pioneira na exploração de minérios submarinos, a empresa canadense The Metals Company não tem dúvidas de que será a primeira a extrair cobiçados minerais das profundezas marinhas. O que posso dizer é que temos nosso primeiro navio de produção. Provamos como vamos transformar os nódulos em produtos intermediários em escala. Esperamos uma licença acelerada, com a ajuda do decreto assinado pelo presidente Trump em abril, e estamos prontos para começar. Deixando de lado a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, a TMC surpreendeu ao solicitar ao governo de Trump, através de uma filial nos Estados Unidos, a primeira permissão de mineração comercial em águas internacionais. O objetivo é extrair nódulos polimetálicos no Pacífico, ricos em metais necessários para a transição energética. Acho que o tempo dirá a importância dos metais oceânicos para a sociedade. As pessoas que se opõem a nós são praticamente as mesmas que se opõem à energia nuclear. E se você observar o que aconteceu, o ativismo se mobilizou bastante. Eles dramatizaram os impactos potenciais, mentiram sobre os fatos. A exploração do leito marinho para extrair minerais desperta oposição. Em 2021, a organização ambiental WWF lançou uma coalizão de empresas para fazer oposição à mineração em alto mar, com 64 participantes. Entre os signatários estão as principais fabricantes de automóveis, como Renault, BMW, Volkswagen e Volvo, além de gigantes da tecnologia, como Apple, Google e Samsung. As exportações de frango do Brasil caíram 12,9% em maio, em relação a igual mês de 2024, para 393,4 mil toneladas após o caso de gripe aviária em uma granja comercial, em Montenegro, no dia 15. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira de Proteína Animal. Nesta sexta-feira, a reportagem é de João Pedro Coutinho. As exportações de frango do Brasil caíram 12,9% em maio, em relação a igual mês de 2024, para 396,4 mil toneladas após o caso de gripe aviária em uma granja comercial em Montenegro, Rio Grande do Sul, no dia 15.
Os dados foram divulgados pelo ABAPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, nesta sexta, dia 6. Por causa da doença, 20 países e a União Europeia estão sem comprar o produto de todo o Brasil, incluindo a China, maior cliente do país. E foi esse país, inclusive, que as vendas mais caíram, menos 28% em maio. As exportações para a África do Brasil, menos 20,5%, e México, menos 18,8%, que também bloquearam totalmente o Brasil, também diminuíram. Para a União Europeia, aconteceu um movimento inverso, e as vendas cresceram 46,2% no mês. Outros países fizeram bloqueios parciais ao Brasil, como os Emirados Árabes e o Japão, segundo e terceiro maiores importadores, respectivamente. Eles restringiram apenas as compras de Montenegro. Desde o início desse ano, 451 suspeitas de gripe aviária foram investigadas, entre aves de granja comercial, silvestres e de criação doméstica. E 5 casos foram confirmados. 2 em Montenegro, sendo o único em granja em aves silvestres, em João de Barro. 2 em aves de zoológico em Brasília, patos e sapucaia RS com cisne. E o 5º enfoque em aves silvestres cines em Mateus Leme, Minas Gerais. Essas são as informações, voltamos aos estúdios da TV Mundial. Obrigada, João. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal manteve nesta sexta-feira, por unanimidade, a condenação da deputada licenciada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, a 10 anos de prisão pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Carla Zambelli, CTF, mantém por unanimidade condenada a 10 anos por invasão do sistema do CNPJ. Veja a seguir. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal, CTF, manteve nesta sexta-feira, dia 6, por unanimidade, a condenação da deputada licenciada Carla Zambelli, PLSP, a 10 anos de prisão pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Relator do caso, no CTF, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que o recurso apresentado é meramente protelatório e decidiu pelo trânsito em julgamento, ou seja, o encerramento da fase de recursos. A posição foi acompanhada pelos outros 4 ministros da primeira turma, Cristiano Zanin, Luiz Fux, Flávio Dino e Carmen Lúcia, que não chegaram a apresentar votos escritos. Sábado News de hoje vai ficando por aqui. E para rever nossas reportagens e essa edição, é só voltar o vídeo aqui no YouTube. E não esqueça de seguir a nossa página no Instagram, @TVMundialOFC. Para você continuar muito bem informado, assista logo, mais à noite, o Jornal Mundial, às 21 horas. E amanhã não terá a revista do domingo. Um bom final de semana para você e até o próximo domingo no Revista do Domingo. Bom dia!